Desde muito pequena, eu sempre tive uma cabeça muito empreendedora, entendendo que quem vende enriquece. Eu entendia que aquilo era uma vantagem, que eu não precisava, de repente, ter uma profissão definida, sair da escola e fazer uma faculdade para ser alguém na vida. Esse papel, ele não calhava bem para mim. Eu gostava de ser aquela líder, aquela que fazia diferença, que contribuía para as pessoas. Então eu comecei a entender que eu precisava fazer alguma coisa diferente na vida para transformar a minha e a vida de outras pessoas também. Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast para você que quer aprender a investir e chegar na sua independência financeira. Eu me chamo Renan Diego e hoje eu tô aqui com ela, Carolina Diniz, conhecida hoje como a Teacher dos Famosos. Começou seu negócio com apenas R$600 e uma sala de 12 metros quadrados e hoje fatura mais de 7 dígitos. É isso, alguns milhões de reais aí, ensinando pessoas a falar inglês do zero e mentorando empreendedores de todo o Brasil. Carolina, muito prazer você estar aqui, tá? Seja bem-vinda. Que prazer enorme, Renan. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz em poder compartilhar minha história com mais pessoas e inspirar outros empreendedores aí a se tornar grandes empresários. Que massa. Então hoje já sabe que o bicho vai pegar. Vai. Já deixa o teu like, se inscreve no canal e quem tá no Spotify já dá para seguir a gente por aí. Hoje é mais um episódio do quadro Papo com Milionários. Então hoje é o Papo com Milionária. Então a gente vai trazer aqui toda a tua história pra gente poder ir hackeando e ajudar a galera a ver que é possível. Se você começou com R$600, né? 600. Não tem desculpa, né? Não então, dá. A gente Não estava tem até como. conversando antes aqui, é o preço que na época da pandemia era uma Bolsa Família, algo nesse sentido, né? É. De ajuda do governo. Mas me fala, como é que começou a tua história, Carol? Olha, eu sempre tive uma cabeça muito empreendedora. Eu vim de uma família muito simples e eu sempre entendia nas dificuldades, nos desafios que a gente tinha, que se eu quisesse conquistar mais, eu precisava vender alguma coisa, dar meus pulos, por exemplo, na adolescência, eu queria fazer unha, queria ter uma roupa legal para ir nas festas com as minhas amigas, mas não adianta eu pedir pro meu pai, não adiantava, ele não tinha mais de onde tirar dinheiro, ele fazia o máximo que ele podia, o melhor que ele podia, com as ferramentas que ele tinha. E eu vendo aquele esforço, eu também não queria ser mais um peso na vida dele, sabe? Eu sempre pensei muito nisso. Eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Vou vender aqui, pegava aquelas revistas, sabe, de cosméticos. Uhum. E aí eu começava a vender aquilo dentro da escola e oferecia, levava e usava os produtos. E aquilo me fazia gerar renda. Então, desde muito pequena, eu sempre tive uma cabeça muito empreendedora, entendendo que quem vende enriquece. Eu sempre tive isso na minha cabeça e sempre gostei muito de ler. O hábito da leitura é muito responsável também por eu ter chegado onde eu cheguei. Eu sempre gostei de ler. Essa cabeça empreendedora, quantos anos mais ou menos, você lembra? Ai, desde sempre. Eu lembro eu criança vendendo pizzinha que eu fazia com queijo na porta da minha casa para ter dinheiro. Vendia pulseirinha, bem coisas assim, bem pequenininha mesmo. 6, 7, 10 Caramba. anos eu já tinha essa mentalidade. Quando eu mudei para um prédio com a minha família, eu vendia de porta em porta pulseirinha. Ai, quer comprar uma pulseira? Quer comprar não sei o quê? Mas pulseirinha horrível que eu fazia. Os vizinhos compravam para ajudar. E eu já tinha percebido que as pessoas compravam para ajudar. Então eu já ia com uma roupinha mais simples, às vezes ia descalça, que eu Já sabia que aquilo ia preparava. converter mais. Então eu sempre tive isso na minha cabeça. E aí conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo que aquilo era uma vantagem. Embora para algumas pessoas aquilo parecia, nossa, essa daí não foca em nada, sabe? Cada hora tá fazendo uma coisa, eu entendia que aquilo era uma vantagem. Que eu não precisava, de repente, ter uma profissão definida, sair da escola e fazer uma faculdade para ser alguém na vida. E Você já tinha essa mentalidade lá atrás. já tinha, até porque eu não tinha dinheiro para fazer faculdade. Então eu tinha que me virar com os recursos que eu tinha, entendeu? Então eu não tinha muito o que fazer. E aí eu cheguei a começar 7 faculdades e parei todas. Caramba. Mas por quê? 7. Você não se identificava, não gostava? Não me identificava. Eu entendia que todas as vezes que eu entrava e começava um curso novo, ali eu não estava aprendendo a empreender, que era o que de fato eu queria. Eu estava aprendendo a trabalhar para outras pessoas. E isso me gerava um incômodo muito grande. Não pela dificuldade de ser liderado nem nada, porque isso para mim sempre foi uma coisa muito tranquila. Mas porque eu queria aprender como eu podia ir para o próximo nível. E eu via meu professor falando só de a gente fazer estágio, de trabalhar para outras pessoas e crescer uma carreira dentro de uma empresa. Eu falava, mas eu quero ser o dono da empresa. O que eu preciso fazer para ser o dono? Não para chegar a um cargo de diretoria. Isso não era interessante para mim, não era o que brilhava os meus olhos. Aí eu parava, largava a faculdade, largava outra. Massa. Então, ó, aqui já o primeiro insight, o primeiro hack é o protagonismo, né? Então, você desde criança, você falava, se eu quero alguma coisa, eu tenho que dar um jeito. Eu não posso que dar pedir um pro meu jeito. pai, eu não tenho que ficar dependente. E diferente de muitas pessoas, né? Você não tinha vitimismo no início, né? Então, Nunca. muito massa. Cabeça empreendedora. É. Então, se você quer enriquecer, tem que vender. Você falou Sim. isso muito forte. E aí você foi já com uma mentalidade
eu não quero ser diretora de empresa, eu quero Eu quero ser dona. dona. Cara, que massa. Ó. Eu quero contribuir para que outras pessoas cresçam na vida também, mas eu quero realizar o meu sonho ali. Eu quero contribuir ajudando outras pessoas, criando produtos para outras pessoas. Eu preciso de ajudar de alguma forma. E era uma coisa que eu sempre pensava, porque toda vez que eu via um problema, eu via naquele problema uma solução de algum negócio. Por exemplo, na escola, né? Às vezes o pessoal estava com dificuldade de alguma matéria e eu via que eu tinha uma facilidade, eu já vendia umas explicações, umas aulas, uns reforços, assim, alguma coisa assim, sabe? E isso sempre foi para mim uma coisa muito clara na minha cabeça. Eu preciso fazer por mim. Porque não vão ter outras pessoas que vão fazer, porque eu sou a única pessoa. Nasci sozinha e vou morrer sozinha. E eu tive uma história de vida onde eu fui criada pelo meu pai e pela minha avó, porque minha mãe foi embora muito cedo. Então, hoje ela é viva, mas ela saiu do convívio familiar muito cedo. Então, eu entendia que ou eu fazia por mim, ou eu não fazia. Eu poderia ter olhado para essa história e falado, nossa, tô ferrada, sou uma ferrada na vida, para não falar um palavrão aqui e tal. Mas o que isso ia me fazer? Eu ia continuar o quê? Tendo as pessoas passando a mão na minha cabeça, eu ia continuar sempre do mesmo jeito e eu não ia ser protagonista da minha história. E esse papel, ele não calhava bem pra mim. Eu gostava de ser aquela líder, aquela que fazia diferença, que contribuía para as pessoas. Então eu comecei a entender que eu precisava fazer alguma coisa diferente na vida para transformar a minha e a vida de outras pessoas também. Mas eu fiquei curioso o seguinte, assim, até trazendo na minha cabeça. Eu sempre tive a cabeça dos meus pais de fazer um concurso público para ter um emprego e tal. Então foi assim que eu fui. A minha mentalidade era, eu quero crescer, mas eu quero ser um diretor. Diferente, porque eu não me imaginava empreendedor, porque eu não tinha referências. Você tinha alguma referência ou veio ter o mesmo... Nenhuma referência. Meu pai e minha avó falavam muito, presta para concurso, faz prova, estuda para concurso, faculdade pública, e aquilo não fazia sentido para mim. Eu cheguei a fazer um curso, uma faculdade pública, e a forma como as coisas eram conduzidas ali não fazia sentido para mim. Eu achava que era muito vitimismo, muito dependência de programas de governo, muito, sabe assim? Então, vem fazer faculdade, aí você faz... Não é que eu não acho que são programas bons, mas para mim aquilo não funcionava. O que é bom para mim tem que fazer sentido para mim, não é porque existe que eu tenho que usar daquele benefício. E aquilo sempre foi um incômodo muito grande, né? Eu pegava os meus incômodos e as minhas dores e tentava transformar um negócio naquilo, eu falava, então se isso aqui é um incômodo para mim, qual é o caminho que eu tenho que seguir? E meu pai falava muito, eu queria ser médica, né? E ele dizia muito assim, não, vai ser médica, vai mudar de vida, vai... Só que quando eu cheguei para ele e falei que eu não queria mais ser médica, que eu queria ser professora de inglês, eu achei que ele ia me matar. Eu falei, pronto, agora acabou, o sonho dele foi por água abaixo. Só que ele falou uma coisa para mim que fez toda a diferença e faz até hoje. Se você quer ser professora de inglês, seja a melhor que você puder para você não se arrepender. E ser a melhor professora, para mim, hoje, é sair daquele rótulo de que professor ganha mal, de que professor ganha muito pouco por hora aula, professor é o concursado do Estado que fica trabalhando por horas sem nem sequer ser ouvido, porque o professor de inglês dentro das instituições hoje, ninguém ouve, ninguém sabe, ninguém quer saber da história dele. É a aula que a gente brinca, é a aula que a gente passa bilhete, é a aula que a gente conta do final de semana, é a aula que agora eu viro pro lado e converso com a minha amiga. Eu não queria ser essa pessoa, eu queria ser a pessoa que mudava a vida de outras pessoas. Então eu ia dormir e acordava todos os dias pensando em como eu ia transformar a vida das pessoas. Massa. E uma coisa legal que você falou, o que é bom pra você tem que fazer sentido pra você. Tem Porque que às ser pra vezes, né, a gente vê, ser médico é bom pra você. De fato é bom, pra qualquer pessoa. Ser médico é bom, vai ajudar a pessoa, mas será que é bom pra você? Vai te realizar, vai te preencher? E você identificou, não, isso não vai me realizar. É bom, mas não pra mim. E isso aqui é sensacional, porque muitas das pessoas às vezes vão com viés de, seja de família ou até mesmo de sociedade, você tem que ser tal coisa. Né? Porque você está realizando o sonho dos seus pais. Tem muito isso também. Nunca foi um sonho dos meus pais ser médico, né? Meu pai era engenheiro agrônomo, minha mãe formou em odonto, hoje não exerce mais a profissão, mas exerceu por muitos anos. Só que eles falam assim, seja alguém que você vai ganhar dinheiro. E eu comecei a entender na vida que ganhar dinheiro fazendo uma coisa que você não gosta, eu prefiro não ganhar. E dinheiro a gente não ganha, a gente faz. Esse negócio de ganhar dinheiro é muito relativo. Eu não quero receber um salário. Para mim, a ideia que eu tenho muito clara na minha cabeça era que todas as vezes que eu trabalhava CLT ou que eu trabalhei algumas vezes, aqui parecia que eu estava recebendo uma mensalidade para desistir do meu sonho, sabe? Era uma coisa bizarra. Eu não recebia aquele dinheiro feliz, alegre. Não, eu recebia é um mês que eu desisti do meu sonho para realizar o sonho de outra pessoa. Isso não fazia sentido nenhum para mim. E aí eu comecei a buscar empregos em que eu conseguisse capitalizar a minha hora. Então,
Eu buscava emprego na área de vendas. Meu primeiro registro foi com 14 anos dentro de uma loja de shopping. Porque ali eu entendia que eu ia ganhar de acordo com o que eu vendesse. Eu conseguia ter um pouco mais daquilo que me brilhava os olhos. Eu vou ganhar em cima de produtividade. Era isso que eu gostava. Eu nunca tive vergonha de ser vendedora. Eu sempre adorei, tive um orgulho. Eu sou vendedora. A gente se vende o tempo todo. As pessoas não percebem. Podem falar, você é vendedora? Nossa, mas eu amo ser vendedora. Eu adoro, acho muito legal. E aí eu comecei a trabalhar com eventos, fazer coisas em que eu fazia o meu horário, em que eu fazia a quantidade de dinheiro que eu ia ganhar por mês. E aí eu fui capitalizando as horas dessa forma, né? Sem trabalhar como CLT. Então você trouxe ali a responsabilidade pra você, né? Lá no início, com 6 anos, já era protagonista e agora você decidiu, assim, onde que eu posso trabalhar, que vai depender só de mim, pra eu ganhar o que eu quiser. Exatamente. Né? Eu sempre falo, quando eu faço entrevista pra vendedor lá na empresa, eu falo, qual o salário que você quer? Porque ela que decide quanto ela quer ganhar, né? Depende de quanto ela vender, ela vai ganhar. Então, é muito sobre isso. E você falou outra coisa aqui muito legal, que é ganhar dinheiro com o que você não gosta, é melhor não ganhar. Pra mim é. Então, é algo muito relacionado a curto prazo, né? Sim, você vai estar totalmente. ali, mas você não vai estar feliz, não vai conseguir continuar fazendo o que você vai fazer. E, de fato, se teu coração não canta, eu falo, cara, teu coração tem que cantar, sabe? É aquele lance que te deixa arrepiado. Eu tô aqui ouvindo a tua história, tô todo arrepiado, porque é algo que me motiva. Eu falo, cara, que visão, que mentalidade, porque é isso. E eu sei que a galera aqui vai estar curtindo pra caramba. E aqui, sensacional, é mensalidade pra desistir dos seus sonhos. É você receber um dinheiro por fazer aquilo que você não gosta, é uma mensalidade pra desistir dos seus sonhos. Incrível. E é muito louco isso, porque eu falo isso até pros meus colaboradores. Mas eles não estão trabalhando com você. Eu quero todo mundo ali ter uma veia empreendedora. Eles trabalham com você, não pra você. A gente trabalha junto. Tanto que muitos produtos a gente faz sociedade. Eu quero que eles sintam o prazer de ganhar em cima daquilo que eles estão produzindo. Porque eles vão acordar com mais alegria, eles vão dormir. Tem que ter amor em tudo que a gente faz. Se você faz uma coisa sem amor, melhor não fazer. Usa teu tempo para pensar em o que vai te dar prazer fazendo. Porque se é para você viver no piloto automático, onde você acorda, vai para um trabalho que você não gosta, atua num chefe que não te agrada, para ganhar um salário que mal paga as tuas contas, porque essa é a realidade do brasileiro hoje, um salário que mal... Eu de verdade, eu fico pensando como a maioria das pessoas conseguem sobreviver com o que elas recebem hoje. Só que elas estão tão no piloto automático que elas não conseguem olhar para fora, sabe? Pensar fora da caixa. E olha, fala, eu posso ter renda extra. Eu trabalho com marketing de rede também e eu sempre falo isso para as mulheres. Quanto você quer ganhar? Essa pergunta que você fez, eu falo, quanto você quer ganhar? Porque você vai determinar o quanto você vai ganhar. Seja para largar o CLT, seja para construir renda residual, para o que você quiser. E as pessoas ficam, será? E quando você pergunta para alguém quanto você quer ganhar, elas têm medo de jogar um valor alto. Por quê? Elas não sabem nem como chegar lá. Então, elas não conseguem ganhar porque elas também não visualizam isso. Acho que o primeiro passo para você conquistar qualquer coisa na tua vida é você visualizar aquilo acontecendo. E se você pergunta como você quer estar daqui 5 anos, eu posso garantir para você que 90% das pessoas não sabem te responder. Então, a falta de visão, a falta de percepção, de estudo até, de conhecimento, e não é estudo que eu estou falando da escola, geografia, história, não é só isso. É você estudar sobre inteligência emocional, você estudar... Porque isso a gente tem que até trazer para quem quer empreender. Para você ser médico, você tem que estudar 6, 8, 10 anos. Para você ser advogado, você tem que estudar 5, 6, 7 anos. Por que para ser empresário, para ser empreendedor, você acha que você não precisa estudar? Você precisa estudar. Isso não quer dizer que você vai fazer isso numa faculdade, mas você precisa investir em inteligência emocional, você precisa estudar sobre o teu negócio, sobre tudo que acontece dentro daquela rede que você vai empreender. Então, eu acho que as pessoas elas vivem no piloto automático e isso impede com que elas realizem os sonhos delas. Estão sempre dependendo de uma bolsa do governo, de uma ajuda do governo, de um auxílio de não sei quem, das férias que o chefe dá. Gente, a vida não é assim. Enquanto você está assim, você não está sendo protagonista da sua própria vida. A gente, na pirâmide de Maslow, se a gente parar na pirâmide das necessidades humanas, a gente tem na base ali quase que 90% das pessoas. Porque para elas é o suficiente. É o suficiente. E tá bom, tá gostando. É uma vida medíocre. E quando a gente entra na vida medíocre, para sair disso, você tem que ter muita dor ou muita visão. Porque a dor, ela te mostra que você pode ter um caminho diferente. Ou muita visão de ser observador e pensar, pessoas que já estão onde você gostaria de chegar, o que elas estão fazendo? Total. E o primeiro passo, você falou visualizar aquilo que você quer, mas já tem que visualizar acontecendo. Exatamente. E isso aqui é um ponto muito forte que eu tenho a cabeça de engenheiro, né? Então, assim, tinha muita ceticismo e tal. Então, quando
eu vi isso a primeira vez, eu falei, negocinho de ficar visualizando e tal. E aí eu comecei por isso que eu falo, esses hacks são importantes porque é um padrão. Todo mundo que eu já entrevistei aqui falou esse ponto. Visualizar que estava em tal lugar, visualizar que já estava acontecendo aquilo. E quando é o que eu falo, a diferença do burro pro cético. O cético, ele não acredita. O burro, ele não acredita, não faz. Mas o cético, ele faz pra duvidar, pra desmascarar, pra fazer São alguma coisa. Tomé, né? Só acredito vendo. Mas ele vai lá e faz. Então, até um exercício pra vocês que estão aí agora ouvindo. Para e pensa. Como é que você espera estar daqui a 5 anos? E não tenta diminuir o teu sonho, não. Bota aquilo mesmo que... O importante não é saber como. E sim, o que você vai estar fazendo. Então, você vai estar o quê? Qual carro você vai estar? Ou, você quer estar? Qual carro? Quanto de dinheiro na conta? Quanto que você quer, em qual casa? Como é que você quer estar? Escreve agora. Começa a listar. Mas pode ser loucura? Tem que ser loucura. Tem que ser. Porque senão você não consegue. E aquela loucura, por incrível que pareça, você vai botar lá 5 anos. Em 3 você vai conseguir chegar. Sim, claro. Mas ainda é uma coisa que eu consigo até te explicar com a lógica. Por que isso acontece? Porque quando você visualiza todos os dias os teus sonhos, todos os recursos, todo mundo tem os mesmos recursos aqui dentro. Todos os recursos, e aqueles que a gente não tem, o conhecimento, o dinheiro que a gente não ganha é pelo conhecimento que a gente não tem. Se eu não tenho esse conhecimento ainda, eu preciso identificar que eu não tenho, porque eu preciso saber para onde eu olho. Se eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve. Então, quando eu visualizo todos os dias aonde eu quero chegar, eu consigo contribuir, ajudar essa máquina incrível, que é o meu cérebro, a encontrar recursos para que aquilo se torne possível. Porque se eu não encontrar recursos dentro de mim, fica muito mais difícil para eu realizar aquilo que eu quero. Então eu preciso saber o que eu quero e todos os dias olhar para isso. Por isso que eu falo, o painel da visualização, é física quântica, seja lá o que for que você acredita. É importante porque você vai olhar todos os dias para aquilo e inconscientemente o teu cérebro ele vai buscar recursos para você encontrar aquilo. As conexões, é que nem filtros. Nós temos, em programação neurolinguística a gente fala muito isso, filtros. Quando você acha, por exemplo, que você vai ser pai ou que a mulher está grávida, quando eu acho que eu estou grávida, parece que eu só vejo lojas de bebês e mulher com um carrinho empurrando, eu falo, é um sinal de Deus, meu Deus do céu, é um sinal. Não é um sinal, aquelas pessoas já estavam ali, as lojas já existiram, elas não foram construídas do dia para a noite ali só para... Né? Exatamente, o meu filtro, ele está apurado para aquilo. E a mesma coisa acontece com as oportunidades. Porque quando eu visualizo que eu quero chegar no lugar X, o que vai me conectar para chegar ali já estava no meu campo de visão, só que eu não conseguia ver, porque é como se eu tivesse um véu na frente do meu rosto, dos meus olhos, eu não conseguia ver. Quando eu tiro esses véus, eu consigo, que tinha uma oportunidade de uma coisa legal que eu poderia fazer, aqui tem outra, uma pessoa que eu poderia me conectar, que sempre estiveram ali, e você não tinha habilidade de ver isso, porque você não treinou a sua visão e a sua mente para perceber oportunidades. Enquanto a gente está aqui conversando, centenas de milhares de oportunidades estão acontecendo para mim, para você e para todas as pessoas que estão assistindo. Como que está o nosso ouvido, a nossa escuta ativa para perceber essas oportunidades e agarrar e mudar de vida? Total. E esse podcast é uma oportunidade, pegar o que você está falando agora e começar a aplicar. Só que o mundo é de quem faz. Exatamente. A gente acabou de passar um exercício aqui, que é o primeiro passo que você falou para a pessoa que quer ter sucesso, quer chegar no primeiro milhão, quer chegar onde ela deseja. Visualizar. Se a gente falou, para aí, visualiza, escreve, e ela, depois eu faço. A tua vida vai ficar para depois. Isso é fato, né? Então pare e faz mesmo, porque é isso que vai te levar para um próximo nível. E aí você trouxe também outros pontos legais, que é estude, aprenda sobre inteligência emocional, aprenda sobre negócio, você tinha falado sobre vendas lá no início. Então são pontos importantes para você se desenvolver e acelerar essa tua independência financeira. E um outro ponto que é um tapa na cara para a galera, né? O dinheiro que você não tem é pela falta de conhecimento que você não tem. O dinheiro que a gente não ganha é pelo conhecimento que a gente não tem. E isso é muito fato. Qual que é a diferença entre você... e o cara mais rico... vamos pensar no Jeff Bezos, vai. Não precisa nem ser o mais rico do mundo, mas qual a diferença entre nós três? Nós três temos as mesmas 24 horas. E assim como todas as pessoas que estão assistindo a gente tem as mesmas 24 horas. O que eu faço com essas 24 horas é o que vai determinar os meus resultados. Acontece que as pessoas elas estão sempre negociando com elas mesmas para não fazer o que precisa ser feito. Sair da zona de conforto é muito dolorido. Então, eu preciso acordar cedo e treinar, eu preciso estudar desenvolvimento. Mas aí, sabe o que é? Eu estou muito cansado. Mas a gente está sempre negociando. E quando você começa a negociar com você mesmo, você sempre vai achar argumentos racionais e
assim, para justificar o teu medo, que é uma coisa emocional. E a gente acha, você sempre vai achar uma desculpa. Só que enquanto existem desculpas, não tem resultados. Os resultados só vão acontecer quando acabarem as suas desculpas. Então, parar de negociar com a gente o tempo todo. Por exemplo, eu sempre tive muito desafio com atividade física. Não gostava. Não gostava. Falava, que saco isso, eu tenho que acordar cedo, eu poderia estar dormindo, estar estudando. E aí eu tinha uma... Olha só como o nosso cérebro é incrível. Eu falava assim, eu me sinto perdendo tempo, porque eu poderia estar estudando, ouvindo. Quer dizer, eu não posso pegar e ouvir um podcast enquanto eu tô treinando. E eu arrumava várias desculpas. Quando eu comecei a entender que eu nunca teria resultados se eu não começasse a fazer aquilo que me desafia, meu jogo não mudava. No dia que eu entendi isso, meu jogo virou completamente. Eu comecei a entender que atrás disso, desse desafio de ir para a academia, também estavam várias respostas para coisas que para os meus próprios negócios eu não estava conseguindo realizar. Porque eu estava sempre negociando com a minha própria mente. E o fato da gente, às vezes, quando você vai ficando mais... tendo mais repertório, as negociações ficam mais difíceis. Porque eu sempre tenho excelentes argumentos para não fazer o que precisa ser feito. Mas, assim, excelentes, que eu falo, nossa, essa foi excelente. Meu Deus, eu poderia ficar dormindo até mais tarde. Mas a gente faz isso o tempo todo. Então, parar de negociar. Faça o que tem que ser feito. Os adultos precisam fazer o que tem que ser feito. As crianças podem decidir o que elas vão fazer, às vezes. Mas os adultos não. Eles precisam fazer o que tem que ser feito. Tá aí, ó. Então, se você é adulto... Se você tem mais de 18 anos... Isso aqui é, de fato, pare de negociar com você mesmo. E você falou uma coisa que é fundamental. Quando a gente negocia com a gente mesmo, a gente perde. Sempre. Não tem outra, a gente sempre vai perder. Sempre. Porque você a gente se conhece. Falamos junto, né? vamos conectados. Isso porque a gente se conhece. Então você sabe onde estão as tuas dores, o teu inconsciente. E o nosso cérebro é aquilo, né? É fuga da dor e busca do prazer. Eu preciso economizar calorias para minha sobrevivência. No Sapiens fala muito isso, né? No livro Sapiens, que é muito legal esse livro, até recomendo essa leitura, é muito bacana. Fala muito sobre o comportamento de compra, o comportamento do ser humano. E é muito legal, porque quando nós éramos homens das cavernas, a gente tinha poucos recursos. Então a gente precisa fazer o melhor que a gente tinha com aqueles recursos mínimos que a gente tinha. Então eu precisava economizar caloria. O meu cérebro, não é que é o mesmo cérebro do homem das cavernas. A gente evoluiu, claro. Mas ainda, eu tenho um cérebro bem primitivo, que é o nosso cérebro reptiliano. A gente tem ainda o nosso córtex pré-frontal menor ainda, ou seja, a parte que a gente racionaliza ainda é menor. Quando eu me conheço, eu sei que para economizar calorias, ou para consumir mais calorias, ou para ter prazer imediato, eu vou fazer o que precisar ser feito. E quanto mais inteligente você é, maior a chance de você se sabotar e negociar com você. Total. É muito louco isso, muito, porque a gente precisava guardar caloria para sobreviver, porque eu não tinha alimento sempre. Hoje, a gente tem, até disponível o tempo todo. Só que o nosso cérebro não entendeu isso ainda. Uau. Se parasse aqui, já teria valido a pena o podcast inteiro. Então, já deixa o teu like aí, se você tá acompanhando a gente pelo YouTube. Já se inscreve no canal e você que tá no Spotify, já segue a gente também, porque aqui é ouro. E aí, Carol, quando apareceu aí o inglês pra você? Né? O inglês apareceu pra mim de uma grande dificuldade de falar inglês. Eu sabia que para ser médica eu precisava falar inglês. Só que eu tinha muita dificuldade com o inglês. Eu sempre tive inteligência social, eu sempre fui comunicativa, mas para falar inglês era só tombo. Era um caos. Eu entrava nas escolas, aquilo não fazia sentido para mim, eu gastava dinheiro que eu não tinha à toa. Eu falava, gente, eu preciso aprender esse inglês. E aí uma vez eu fui fazer aula com uma professora particular que dava uma aula no bairro lá, na garagem da casa dela, quintal, assim, bem embaixo assim, da casa dela. E ali eu entendi inglês como se eu nunca tivesse entendido na minha vida, mas por uma diferença. Ela explicava em português. As escolas de inglês tradicionais, você entra e você começa a aprender inglês em inglês. Isso não funciona. Para 97% da população, não. 3% que a gente coloca autodidata, funcionaria, mas ele aprenderia em qualquer lugar, ele não precisaria estar ali. Só que por uma questão financeira, as escolas te colocam ali para ficar inglês em inglês, porque sabe que aquilo é muito mais lento o processo, então você vai ficar 5, 10 anos para aprender. Só que hoje, com a internet, a gente não tem mais esse negócio, né? Não dá para ficar 10 anos para aprender uma coisa nova. As pessoas mudaram muito nesse sentido. E essa mulher, ela me ensinou em português. Eu falei, cara, isso aqui muda a vida das pessoas. Porque eu sei o tamanho da minha dificuldade. Só que eu fui me apaixonando por aquilo. E como eu sempre fui muito empreendedora, eu comecei a fazer contas de mensalidades ali, de quantas pessoas rodavam por ali, de quantas... Eu falei, cara, isso aqui é uma oportunidade de negócio, essa mulher... Não, isso aqui, meu Deus, isso aqui... Né? E eu comecei a perceber
que ali era uma oportunidade de negócio. Guardei essa informação, porque enquanto eu não tinha recursos ainda para executar, eu guardei aquilo e falei, um dia pode ser que eu comece assim. Pode ser, né? E aí eu fui trabalhar em escolas de inglês para ganhar repertório, para entender como funcionava um processo. Por quê? Não dava para comprar nenhum curso porque eu não tinha dinheiro para comprar curso. Então eu precisava entender o processo desde a base. Se eu quisesse ter uma escola ou ser professora de inglês, o que eu queria naquele momento era isso. Eu precisava ter base, eu precisava entender como funciona um processo. Então eu fui trabalhar de recepcionista, vendendo curso de inglês. Eu queria entender todas as partes do processo. Você não falava inglês ainda. Então, Tava estudando. mas você é adulto, então ainda não falava ali. 19 anos eu tinha nessa época. Eu fui trabalhar como recepcionista de uma escola de inglês para entender como vendia cursos. Aí eu consegui estudar mais uma vez de graça por semana também, então eu consegui ampliar ainda mais meu repertório dentro do inglês. E eu comecei a entregar meu currículo em várias escolas, mesmo já a nível intermediário, para dar aula para os menores, para os níveis mais iniciantes. Eu precisava ter repertório. Para mim, repertório é tudo. Toda habilidade é treinável. Se eu quero aprender a fazer uma coisa, eu tenho que fazer várias horas daquela coisa. Depois, quando eu cresci, eu entendi. Outlier fala isso, né? No livro Outlier, ele fala que você faz 10 mil horas de uma atividade, você fica excepcional naquilo. Só que naquela época eu não sabia isso. Eu só tinha a sensação de que tudo que eu fazia mais vezes, eu desenvolvia melhor. Eu falei, cara, eu preciso começar a dar aula para básico, para chegar onde eu quero. Eu preciso começar a vender curso de inglês aqui para entender como é o processo de follow-up deles, como é que é o processo de prospecção. Eu não sei isso, sozinha eu não vou saber. Eu era muito nova, eu não sabia mesmo, eu não fazia ideia. Eu podia ter uma vaga, assim, ideia talvez das coisas, mas eu precisava entender e trabalhar. Trabalhei ali ganhando um salário mínimo, ganhava pouquíssimo por matrícula, mas o que eu ganhava de experiência, nossa, surreal. Eu sabia que um dia eu ia montar uma escola. Só que meus caminhos foram me levando para outros lugares. E aí eu comecei a trabalhar com eventos, eu já trabalhei vendendo roupas do exterior, eu falava que eu era importadora de grandes marcas, né? Não era sacoleira. Sacoleira, não, desculpa, sacoleira é do Brasil, eu sou importadora de grandes marcas. Era Nutella lá, né? Era gourmetizada. Era gourmetizado. Então eu ia para os Estados Unidos, porque eu fui uma vez para trabalhar como intérprete num trabalho voluntário, sem dinheiro. As oportunidades da minha vida, quando eu tive sem dinheiro, elas me ensinaram mais do que qualquer curso que eu acho que eu já fiz na vida. Vou te falar. Porque eu tinha um dinheiro mínimo ali e eu cheguei nos Estados Unidos sem nada para trabalhar voluntário. Morando em Nova York, que é caríssimo. Eu falei, tô lascada, né? O que eu tenho que fazer? Só que eu tava passando numa rua que tinha um plaza. Lá nos Estados Unidos são vários plazas, assim, para quem não sabe. Não é loja, assim, de rua. Lógico que em Nova York tem bastante, mas a maioria dos lugares são plazas. Eu tava passando, assim, andando. E eu vi uma loja da Victoria's Secret. Eu falei, opa, mulherada gosta disso aqui no Brasil. E se eu tirar umas fotos e postar no meu Facebook e vou vender? Será que eu vou ganhar dinheiro? E aí eu comecei a postar, começou a bombar. Porque na época o dólar era tipo 1,5 por 2, assim, sabe? Uma coisa bem pouquinha. Tempo bom. Maravilhoso. Eu cheguei nos Estados Unidos com $2.000 e eu voltei com $10.000. Oh. Eu falei, o quê? Só que assim, o dinheiro que estava aqui no Brasil. Eu falei, eu vou fazer isso. Eu vou começar a vender coisa. Levei as coisas para o Brasil, trouxe as coisas para o Brasil, fiz um bazar e vendi. Comecei a contratar pessoas para ir comigo, para eu poder ter mais malas para trazer. E eu comecei a fazer bazares. Eu comecei a ganhar muito dinheiro com isso. Eu comecei a fazer muito dinheiro. Eu só tinha um risco, a Receita me pegar. Ali, a Polícia Federal me pegava, era o meu único risco. Mas o risco valia, porque eu dividia, eram 2 malas de 32 na época, né? Eu dividia no número de pessoas que eu estava pagando ali para ir, então o preço da passagem eu dividia pelo número de peças que eu estava trazendo, e eu fazia uma conta que fazia um sentido ali, eu vendia aquilo, comecei a ganhar muito dinheiro. Quem disse que eu queria ir pro inglês? Aí eu comecei a entrar nas métricas da vaidade, sabe? Pô, tô vendo dinheiro que eu nunca vi na vida, eu mudei de vida, que inglês o quê? Só que aí, batia no meu coração, sabe? Eu falava, não é possível. Eu engravidei e tive meu primeiro filho. Aí não dava mais para fazer isso. Com 6 meses, eu entrei em trabalho de parto no avião. Caramba. Fazendo esses rolos, sabe? Aí eu falei, gente, eu preciso parar de fazer coisas assim aleatórias. Vou focar no inglês. Comecei a dar aula particular, mas eu sempre tinha uma crença muito grande na minha cabeça naquela época de que era assim, não vai dar muito certo. Não vai dar muito dinheiro. Olha, ao ponto que eu era super desenvolvida, assim, eu achava que naquilo podia não dar certo. Entrei para trabalhar como diretora comercial numa empresa de lareira, churrasqueira e tal. Deu super certo, só que um dia a gente teve uma discussão lá por uma coisa que eu achava que deveria ser feito e tal. E eu entendi que ali não era um lugar para mim. Eu saí, eu não tinha dinheiro para nada, porque todo o dinheiro que eu ganhava eu gastava. A única coisa que eu tinha eram os meus alunos particulares que me pagavam R$600. Todos eles somavam R$600 naquela época. A soma de todos? De todos.
Imagina só. E aí eu comecei a dar aula na minha casa, só que não era muito profissional, né? Era eu amamentando, o meu cachorro pulando no aluno. Gente, era uma coisa que não ia escalar, não ia crescer, não estava capitalizando bem ali. Aí eu tinha uma aluna, que a mãe dela era dentista, que é a Mara, um beijo pra Mara, ela me ajudou muito nesse início. E ela falou, minha mãe tá alugando uma sala, se você quiser lá ver. Eu falei, vou ver como, né? Mas pensei, vou lá ver, se Deus pôs a oportunidade, eu vou agarrar. Cheguei lá, a sala tava puro mofo, cor de barata no piso. Era uma salinha de fundo do quintal mesmo, 12 metros quadrados. Falei, ai meu Deus, como que eu reformo com R$ 600? Eu ia vendo, o pedreiro me cobrava uma nota, tudo, não dava R$ 600 para reformar aquilo. Só que eu falei, não, pera, a oportunidade apareceu e eu tenho que encontrar recursos para fazer isso acontecer. O que eu posso fazer hoje com R$ 600? Aí eu comecei a pensar. Aí eu lembrei que o pedreiro, que trabalhava muito com a minha família, todo mundo conhecia ele tinha uma filha. Eu falei assim, será que a filha dele faz inglês? Eu posso ensinar inglês para ela em troca do serviço dele. De repente eu já comecei aí, né, um aluno a mais, que pode me trazer outros alunos, e eu não vou me descapitalizar. Aí eu conversei com ele, ele não acreditava muito que inglês podia trazer. Eu falei, olha, seu Nelson, a sua filha ela faz administração. Ela vai precisar do inglês. Eu ensino ela até ela formar. O senhor faz aqui para mim? Só pintar, tirar o mofo aqui da sala, tal, trocar o piso. Aí, tá bom, faço. Fez. Então, continuo com R$ 600, já tinha parede. E aí, pro piso, eu comprei um piso barato, mas que era bonito, nessas lojas de construção. Peguei no cartão, ainda parcelei em várias vezes. E aí, comprei, com R$ 600, umas mesas e cadeiras de plástico, aquelas de bar mesmo, um flip chart, e falei, vai ser isso que eu vou começar assim. E pus um vasinho em cima da mesa, pra ficar bonitinho. Tem que ter um tchan, né? Tem que ter um negócio, né? E aí fui. No primeiro, a gente tinha 8 alunos ali naquele dia. No primeiro dia, alguém me ligou com alguma indicação, por isso que eu falo, quando a gente se mexe, o universo abre portas. Alguém me ligou que tinha uma indicação de uma pessoa que queria fazer inglês e tal. Eu chamei a pessoa para conhecer o espaço. Olha como é engraçado isso, né? O poder da visualização. Eu estava no fundo de uma casa, mas eu sentia que eu estava ali na escola mais linda do mundo. Eu entrava lá com alegria. E isso fez muita diferença, porque as pessoas sentiam a energia, então elas não percebiam a falta de recursos, porque a energia conectava muito mais. Naquele ano eu fui de 8 a 80 alunos. Eu panfletava no metrô, na saída do metrô, eu ia 6 horas, eu não tinha aluno, eu ia no metrô dar panfleto do meu curso, porque um aluno meu tinha uma gráfica e fez panfleto para mim em troca de mensalidade. Eu entendia que as pessoas estavam cansadas naquele momento, e o inglês é uma oportunidade de mudança de vida. Eu nunca quis vender o inglês, eu vendi uma oportunidade de uma vida melhor. Então, eu entregava o panfleto para as pessoas e falando, sei que você está cansado, mas para você mudar, se você falar inglês, você vai ganhar mais, trabalhando menos. Tinha gente que não me ouvia, paciência, deve estar sem falar inglês até hoje. E tinha gente que me ouvia, que sorria, que falava, vou lá e tal. Eu fui de 8 a 80 em um ano, em 12 metros quadrados. Só que daí foi quando eu conheci meu marido, que ele foi indicado para lá. Ele virou para mim e falou assim, Carol, não tem condição nenhuma de você continuar aqui. Eu falei, mas por quê? Que tá ótimo. As pessoas fazem fila, assistem de pé na janela a aula, porque não cabe mais aqui dentro. Tinha gente que topava assistir de pé a aula na janela, porque o método era maravilhoso. Eu criei o método, né, com base de tudo aquilo que eu já tinha vivido. Não faz sentido, você tem que ir para um lugar maior. Mas eu tinha uma crença meio de escassez. Na hora eu falei, mas vai ser mais gasto, vai ser mais coisa se eu não conseguir, se eu não der certo, se eu não conseguir aluno. Daí ele falou assim, cara, se você chegou até aqui, vai dar certo. E eu fui para uma escola, ele viu tudo para mim, me ajudou com reforma e tal. E aí a gente montou nossa primeira unidade. E aí começou a dar um boom na internet. As pessoas começaram a falar muito de internet, fazer cursos na internet. Eu não entendia como funcionava isso, mas eu achava que não ia funcionar muito bem, não. E aí eu fui num curso, eu comprei uma mentoria de 3 dias com T. Harv Eker, que é o autor do livro Segredos da Mente Milionária. E aí ele começou a dar vários insights ali para mim. Eu falei, é isso, eu tenho que escalar na internet, eu tenho que trabalhar também, se eu quero renda residual, com marketing de rede. Foi todas as coisas que ele ensinou no dia. Eu fiquei fanática naquilo. Aí eu conheci uma galera que estava trabalhando com Érico Rocha. E eles falaram, por que você não faz um curso na internet? Eu falei, gente, isso aí nem funciona e tal. Aí eles me mostraram o Mário Vergara. Eu falei, nossa, ele é ótimo, que legal, vou fazer. Montei um curso, cheguei pro Bruno, eu falei, me ajuda. Ele pra Fernanda, que é uma sócia minha até hoje, que é engenheira também. Eu acho que engenheiro tem uma visão de processos absurda. Sim. Eu falei, vamos montar isso? Eles estruturaram tudo, a gente começou a vender. Tipo assim, na primeira venda, a gente já fez 6 em 7. Eu falei, isso aí dá dinheiro mesmo. Começou a dar mais dinheiro, às vezes, do que a unidade no mês, assim.
E aí, começou a vir gente famosa. Aí, uma vez, na Veja, falaram assim, você que é a teacher dos famosos? Eu falei, olha, não era, mas a partir de hoje é você. Registrei o nome. Então foi aí que veio? Era essa É. minha dúvida. Onde que veio o nome Teacher dos Famosos? Porque um famoso me procurou, que foi a Dani Bolina, na época, pra me fazer aula. Daí, ela indicou pra uma outra pessoa. De repente, o Tami Miranda me seguia. O Tami Andressa, ele me seguia, porque ele já fazia meu curso, eu não sabia. Ele tinha comprado o meu curso. Eu fui ver que ele ia ser pai. E eu falei, eu gosto dele, eu vou seguir ele. Quando eu vi, ele já me seguia. Eu fiquei muito feliz. Até repostei, falei, nossa, ele me segue. Eu já tinha bastante seguidores ali. Eu já estava construindo um trabalho muito legal na internet, mas eu não fazia ideia do tamanho que aquilo podia virar, sabe? Não imaginava. Eu falava, meu Deus. E aí, depois veio a Tata Staniek e o Cossielo, com milhões de seguidores, milhares de pessoas seguindo eles. E aí, quando ela falava de mim, eu tive que contratar, a primeira vez que ela falou de mim, eu tive que contratar uma pessoa só para atender as pessoas que vieram através dela. Foram no mesmo dia 400 novas matrículas. Que legal. Então, tipo assim, todo mundo, não, você dá aula para vários famosos, né? Eu falei, gente, vários famosos? Eu acho que vários é muita coisa, mas não sei, dou aula, assim. Aí eu falava que sim. Aí a Veja foi na minha casa fazer uma entrevista comigo. Eu já estava bem melhor, sobre empreendedorismo e tal. E falou, você que é a teacher dos famosos? Aí eu falei, cara, eu não era, mas você acabou de batizar um nome pra mim que eu amei. Ele saiu da minha casa, eu entrei em contato com o meu advogado e falei, registra pra mim. E ele registrou. Uau, que massa. Olha só, então, eu acho que tem muitos pontos aqui pra gente hackear, mas o principal é esteja aberto, porque Atento. se você não tivesse atento, você fala, não sou eu. É. E foi. Não, e aí não, hoje é a não, tua amigo. marca, né? É a minha Então, marca, é uma marca que fortíssima. Que incrível. E aí, alguns pontos aqui que eu trouxe, né? Toda habilidade é treinável. Toda. Né? Então, tudo que você faz mais vezes, aprende mais rápido. Então, repetição, repetição, repetição. Se você fizer muitas vezes, você vai ficar bom naquele negócio. Outro ponto bem legal, você trouxe, assim, dar uma embalagem melhor para aquilo que parece ser ruim. O lance da sacoleira. Da sacoleira. Como é que você chamava? Importadora de grandes marcas. Olha só. É aquele lance do brigadeiro. Você quer um brigadeiro ou quer um brigadeiro gourmet? Pô, tu paga, sei lá, R$2 ou R$15. E é o encantamento também, que é um valor muito importante, né, no processo de vendas. Total. E aqui você trouxe algo que, assim, sacoleira vamos dizer assim, é um negócio meio que mal visto para as pessoas. Produto barato. O que não quer, muambeira, esse tipo de coisa. Muambeira, me falavam. É a mesma coisa, só que você trouxe uma outra vertente para a pessoa olhar e falar, interessante, né? Bem legal. E sem dinheiro você criou as suas melhores oportunidades. Então... Sim, mas você sabe que todas as vezes que eu tive, eu até brinco, né? Eu falo assim, se eu quero ter um negócio novo, uma ideia boa, eu preciso fazer uma dívida. Sabe um negócio assim? Ou querer, mesmo uma dívida mental. Teve uma época que eu queria um carro, e na época que o carro era R$500 mil. E eu cheguei pro Bruno e falei assim, amor, eu quero um carro, mas eu não acho certo eu me descapitalizar para comprar um carro. Não faz sentido para mim. Eu acho que é meio jogar dinheiro fora, assim. O que eu preciso fazer para ter R$500 mil daqui a um mês? Ele riu e falou, você é louca? Eu falei, não, é sério. Porque o carro custa R$500 mil. Ele, Carol, você não precisa disso. Eu falei, não, preciso. Eu quero, eu mereço. Eu trabalho que nem uma louca, eu quero esse carro. E aí ele falou assim, olha, então vamos fazer em vendas, tá? Vou fazer em vendas. Você tem que vender X cursos ao X valor. Na hora que ele falou X cursos ao X valor, eu falei, eu tenho que criar um produto novo. De formação completa. Que não seja gravado, que seja ao vivo. Porque assim a gente consegue aumentar o ticket para uns 4,5, 5 mil. E vendendo X alunos eu chego. Em um mês eu tinha os R$500 mil. Uau. Muito louco isso. Muito que eu falei, massa. Caraca, olha que legal. E tudo que eu sempre quis fazer na vida, todas as vezes que eu quis alguma coisa, eu coloco o que eu preciso fazer, que tipo de produto que eu preciso criar. Aí eu começo a observar as oportunidades. Eu fui pra Disney, eu vou muito frequentemente pra Disney. Eu fui em novembro pra Disney. Eu cheguei lá, o que eu vi de confusão, assim... eu sempre fui pra Disney e foi a primeira vez que eu vi tão cheio e tanta confusão, gente com criança na fila. A Disney é um lugar de encantamento. Você não pode promover esse tipo de serviço para as pessoas que estão ali. Só que eu vi que por conta da pandemia, eles ficaram muito tempo fechados, então agora eles estão abrindo para muito mais gente. E eles estão burocratizando muitas coisas, como agendamento de parques, agendamento de filas. Agora não tem mais Fast Pass, agora você só faz agendamento no aplicativo. E é super burocrático. E para quem não gosta de burocracia, ou seja, todo mundo, fazer isso é muito chato. Então as pessoas não fazem, não sabem como fazer e acabam passando um perrengue. Compram um ingresso de R$1.200 e aí, que é cada um, por pessoa, chega lá e joga o dinheiro fora, porque você vai em 3 atrações. Eu vi muita gente passando por isso. Eu virei para uma amiga minha que estava comigo lá e falei assim, que ela ama a Disney. Vamos abrir uma empresa de Disney. Ela, o quê? Eu falei, vamos abrir uma empresa de Disney. É uma oportunidade? Ela falou assim, Carol, você tá louca.
Isso aqui dá um puta trabalho. Eu falei, mas trabalho nunca foi problema pra gente. A gente vai fazer agendamento de Disney Plus, a gente vai fazer organização de roteiro de parque, agendamento de parque. Tem gente aqui que na porta que não sabia que tinha que agendar o parque e não tá podendo entrar. Que louco, né? Voltei, abrimos a empresa. A empresa tá bombando sem ter divulgação. Que massa. Você entendeu? É oportunidade de negócio. Eu vi ali todo mundo passando perrengue, inclusive eu estava em vários momentos de perrengue. Eu falei, cara, isso aqui é uma oportunidade de negócio, isso aqui vem gente do mundo inteiro. Eu vou vender ingresso da Disney, vender acompanhamento, eu vou vender tranquilidade. As pessoas vão vir pra Disney, vão ter o sonho delas realizado de uma maneira mais incrível do mundo. Não vão ficar passando esses perrengues aqui, vão agendar restaurante, criança em fila. Só quem é pai sabe. Se é pai, você sabe o que é aguentar criança em fila. Eu tenho 3. Sim. Teve uma hora que eu falei, eu vou embora. Se vocês não pararem, eu vou embora. Eu comecei a usar ameaça, coisas que a gente nem faz no dia a dia, mas lá estava louco. Eu falei assim, a gente vai mudar a percepção que as pessoas têm de viagem pra Disney. Uau, que massa. E deu super certo, chama Imagine em Orlando. É uma empresa nova que a gente abriu agora em janeiro. E é absurdo, assim, a gente já vende absurdamente sem divulgação. Tá aí, agora tá divulgado, viu? Quem quiser, agora tá divulgado. Quem for pra Disney pra não passar perrengue já sabe, né? Já sabe, Imagine em Orlando, Bom demais. E a gente sem seguidores no Instagram, tá? Porque o pessoal acha que só no online que você consegue fazer dinheiro. Não. Boca a boca sempre foi a melhor propaganda. Você pode ver. Antigamente a gente tinha outdoors, depois a gente tinha o telefone, né? Depois o e-mail, e todo mundo ficava ansioso para receber e-mail. Hoje a gente não aguenta mais receber e-mail. Hoje a gente tem o Ads, né? Que a gente usa no Google e tudo. Mas o que nunca mudou, desde que o mundo é mundo, é o boca a boca. Porque a única pessoa que é capaz de indicar alguma coisa para você sem interesse nenhum é uma pessoa que usou o serviço, que é um amigo seu, um familiar. Então, o boca a boca traz muito cliente. A gente tem programas de indicação até nas nossas empresas, que é uma coisa que todo empreendedor tem que fazer, e bem feito, programas de indicação. Porque quando você faz um programa de indicação, você vai trazer pessoas a custo zero. E já estão prontas, já foi feita a venda, né? A pessoa fala a transformação que ela teve para um amigo, para um parente familiar, Exatamente. já está comprado. E aí você bonifica ela, às vezes. Mas tem que descobrir o que o cliente quer, tá? Não pode tirar a ideia do sovaco. Falar, eu vou mandar flores, chocolate, vinho, nada a ver. Sim. Você tem que entender o que teu cliente quer. No nosso produto, a gente dá cashback. Legal. Então, o aluno indicou, ou a pessoa indicou para o produto da Disney, alguma coisa assim, a gente dá o quê? Um cashback, que é uma porcentagem do que o aluno, o indicado, gastou, retorna para ele comprar material, cursos, etc. Que massa, que massa. E aí eu trouxe aqui um outro ponto que você falou um pouquinho atrás, mas não queria te cortar, que estava muito no flow, né? Manda. Você teve uma crença de crescimento, né? Quando seu marido falou, De cara, demanda. tu tá aí, a galera tá pendurada na janela, tá, Tava. né? E tem que crescer. E você, cara, é custo, é não sei o quê, tem que ter mais funcionários. E eu te entendo. Esse ponto, quando a gente vai dar o próximo passo, a gente fica naquela. A gente pensa mais nos gastos do que vou faturar mais. Né? E aí você conseguiu quebrar essa barreira. E isso aqui é um alerta para você que quer crescer. E às vezes você tá pensando, não, vamos falar de CLT mesmo. Às vezes você é CLT, você não quer ser gerente porque você sabe que gerente trabalha muito mais, não tem estresse, mas ele ganha mais. Então, assim, você não quer dar o próximo passo? Então, tem que crescer. Para com esse negócio de escassez. Tem que pensar, não é no mais de trabalho que eu vou ter, e sim no mais dinheiro que você vai ganhar. Mais oportunidade de crescimento. Exatamente. E tem uma coisa que é muito louca, que é assim, você tem que alinhar os teus desejos com os teus medos. Quando a gente tem muita vontade de ter sucesso, muito desejo de ter sucesso, de crescer, de estourar na carreira, só que o nosso maior medo, por exemplo, pode ser a rejeição, que é o que acontece com muitos empresários, as pessoas do marketing digital, elas têm medo da rejeição. Toda vez que elas estiverem muito perto de alcançar o sucesso, elas vão se sabotar. Por quê? Porque o cérebro sabe que é muito mais difícil lidar com a dor da rejeição do que a glória do sucesso que ele nunca teve. Então, ele não consegue mensurar o que ele vai sentir. Então, aqui ele está lidando com uma coisa que para ele é intangível ainda. A dor não, a dor da rejeição ele já lidou, porque é às vezes um trauma de infância, alguma coisa assim. Então, ele já sabe como é essa dor. Então, para evitar essa dor, que para ele é um absurdo, porque ele não buscou recursos ainda, inteligência emocional para lidar com isso, ele sabota o sucesso dele o tempo todo. Traz para isso que você falou. Porque, às vezes, eu mentoro muitos empresários, empresas e tal. E aí, às vezes eu falo assim, onde você quer chegar? Não, pra mim, se eu tiver mais assim, mais 20% tá bom. Por quê? Porque eu não quero muito trabalho. Cara, se você não quer muito trabalho, você tá na mente de escassez, não é porque você pode trabalhar muito menos do que você trabalha hoje, tendo o dobro de faturamento com 3 vezes mais funcionários. Você entendeu? Por quê? Porque as pessoas, elas começam a se sabotar porque elas têm medo do que vai acontecer quando elas tiverem o sucesso ou quando elas pensarem muito alto. Eu não quero comprar um helicóptero. Por que não? E a despesa disso daí é escassez. É escassez.
E aí você tem que começar a identificar a escassez e falar, como é que eu vou virar essa chave e transformar isso numa crença de prosperidade? Porque toda crença é limitante, inclusive essa, né? Total. Então você tem que ter, isso você tem que ter muito claro. É a autoavaliação o tempo todo. Não existe limites para ninguém. Não existe limite para os seus ganhos, nem para os meus e tal. E quando a gente tem essas crenças, a gente acaba colocando limites, porque a gente às vezes não se sente capaz, a gente tem medo de lidar com a rejeição, tem medo de passivos trabalhistas, como um processo ou uma coisa assim. Cara, mas você nem sabe, você está sofrendo por antecipação e você vai evitar o teu futuro. Com aquele dinheiro você vai ajudar mais pessoas, você vai ter mais lucro e liberdade, porque é o objetivo de todo empresário, lucro e liberdade, é isso. Total. Top. E você falou uma outra frase, pra gente já indo pro final. Não se descapitalizar para comprar o que você quer. Né? E você falou do carro, você falou outras coisas lá no início, né, que eu mapeei, uma coisa que eu bato muito também, uma filosofia que eu trago para meus alunos, que é: faz dinheiro novo. Não pega o teu dinheiro que já está lá trabalhando para você. Faz sempre um dinheiro novo. Então você falou, não me descapitalizar para comprar as coisas que eu quero. Então isso aqui é uma virada de chave para você que está aí. Às vezes as pessoas pegam tudo que tem de dinheiro, dá entrada em alguma coisa. Putz. Aí vai entrar no financiamento sem nada, sem nenhuma segurança, porque se perdeu o emprego, tá ferrado. Então pensa assim, como é que eu faço para ter um dinheiro novo para aquilo? E pode ser que você consiga um mês, ou pode ser que você consiga um ano, e tá tudo bem, mas o importante é você não se descapitalizar, porque aquele dinheiro vai sempre trabalhar para você. Inclusive para empreender. Total. Quando você por que o meu negócio deu muito certo? Porque eu comecei do zero, com R$600. Eu sempre tive na minha cabeça, assim, ó, se não der certo, o que eu perdi? R$600? Eu ganhei conhecimento pra caramba, vou fazer outra coisa. Agora, o empresário, ele quer começar um negócio. Daí ele vai e pega um empréstimo no banco, pra um parente, pega um dinheiro que ele tinha guardado, a segurança dele, qualquer coisa. Dinheiro que ele tem guardado, acho que até melhor. O problema é quando ele vai e pega dinheiro no banco, a juros. Gente, não dá. Busca os juros do banco pra você ver quanto é que tá hoje. E aí, o cara já começa com um sócio devendo, e a cabeça dele como é que tá? Tá na escassez e no medo, porque tá na falta. Ele vai achar, nossa, não, eu preciso fazer isso porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer isso. Não, porque eu tô devendo, porque... Cara, não vai dar certo. Você não tá focado em fazer o teu negócio crescer. Você tá focado em pagar a dívida que você fez pra montar esse negócio pelo teu ego. Eu tive uma amiga que aconteceu isso. Ela montou uma clínica de estética, em vez de começar com uma maca, numa salinha e ir evoluindo o negócio, pegou um puta dinheirão, montou uma super clínica e quebrou em 6 meses. Porque como que ela vai pagar a dívida toda? Não vai pagar. O foco onde você foca expande. Então, se o teu foco tá na prosperidade, você vai prosperar. Se o teu foco tá em pagamento de dívida, você vai pagar as dívidas. Exatamente. Ponto. E outra, você tem que entender do teu negócio. Quando você começa do zero, desde a base, você entende todas as fases do processo. Se você já começa um negócio grande, o que vai acontecer com você é você não entender de todos os processos, vai ficar louco, gerar estresse, burnout, não vai fazer o negócio dar certo. Então, o que você tinha era um bom sonho, mas com uma péssima execução. Total. E aí, já era. Você vai, infelizmente, pode ser que você não tenha uma segunda chance de causar uma boa impressão para os seus clientes. Animal. Carol, cara, que incrível. Aqui tô aprendendo demais com você. Muito legal. Ó, isso aqui, galera, é um mapa da mina. Então, depois volta, assiste novamente, escuta, porque tem muito ouro aqui que a gente tá desmistificando, mas muita coisa legal de vida real. Né? Eu acho que esse é o ponto legal. Pra gente finalizar, fala pra gente aí 3 principais pontos dentro da tua jornada que você acha fundamental pra galera que tá ali agora. Nesse momento ali, que tá no momento com os R$600, vamos dizer. A Carol de R$600 para tomar a decisão de dou o próximo passo ou não dou. 3 pontos principais que você acredita que vai ajudar a galera que tá ali. E eu, no final, eu queria uma recomendação de um livro que você acha que faz sentido pra galera. Tá, beleza. Eu acho que 3 pontos importantes que foram grandes viradas de chave na minha vida foi reconhecer qual era o meu sonho e aquilo que eu poderia fazer, o meu propósito, né? Reconhecer o meu propósito. Então, eu investi em inteligência emocional para reconhecer o teu propósito. Porque quando eu reconheci o meu propósito, eu entendi que aquilo eu faria até que se fosse de graça no início. Então, eu pude começar com R$600 em algo que eu sabia que estava atrelado ao meu propósito de vida. Se, porventura, você só tem R$600, mas não está atrelado ao teu propósito de vida, comece a observar aquilo que você faz muito bem. Pode ser um doce, pode ser ajudar pessoas com informações, pode ser qualquer coisa. E comece desse jeito, com pouco. Boa. Com pouco. Entendendo que meu segundo hack foi feito é melhor do que perfeito, mas não precisa ser feito de qualquer jeito. Energia e conexão. As pessoas compram de quem elas se conectam mais, não de quem elas sabem mais. Então, você não precisa se especializar e ser o melhor na tua área para começar. Você pode ir se especializando conforme o negócio vai acontecendo. Por quê? As pessoas, elas não vão comprar daquele que sabe mais. Elas vão comprar daqueles que elas se conectam mais. Tem professores aí que eu tenho certeza que são incríveis, que devem ter um conteúdo absurdo. E não vende R$3.000 por mês. Porque não gera conexão. Porque ele está muito cheio de crenças. Então, essa pessoa também precisa investir em inteligência emocional.
E uma outra coisa, invista em você. Pague-se primeiro, invista em você. Cara, isso é muito importante, porque você é o pilar principal do teu negócio, às vezes, muitas vezes, né? Você é a cabeça, você é todo tático ali, tudo que você tem que... Invista em você, invista em desenvolvimento, invista em cursos, converse com pessoas, networking, isso é muito importante. O empresário que acorda, está sempre no escritório, que ele não senta para aprender, ele não é digno de levantar para ensinar. Uau, então isso pega essa aí, né? isso é muito importante. Como é que eu vou liderar pessoas se eu não consigo liderar nem minha própria vida? Porque eu não tenho inteligência emocional para isso. Eu não vou sustentar esse negócio no longo prazo. Então essas 3 coisas são coisas que eu sempre levei muito claro e ainda levo comigo, sabe? Buscar e ser muito observadora, isso faz muita diferença. Observar problemas para que eu consiga... Aceito muito feedback, eu gosto muito de feedback. Eu filtro muito feedback. Se você me dá um feedback e eu sei que você está onde eu gostaria de estar, eu vou avaliar isso de uma forma. Mas não escuto críticas também construtivas de quem nunca construiu nada. Entende? Sim. Isso eu nem dou atenção, mas o feedback, às vezes, do teu cliente, isso aqui, não sei o quê, isso é valioso demais, porque o cliente, ele tá num lugar em que ele tá numa cadeira que você não sentou ainda. Então, senta na cadeira do cliente para você entender se você mesmo compraria o teu produto. Acontece muito, né? Da gente ter um produto, a gente acha que é incrível, mas você nunca sentou na cadeira do cliente para ver como está sendo o seu atendimento, a tua prospecção, o teu receptivo. Senta na cadeira do cliente. Então, isso é uma coisa que todo empresário tem que fazer. Não são 3, são 4, até 5, né? Tem várias coisas que todo empresário precisa fazer, mas essas são as principais, dentro do meu ponto de vista. E um livro muito, muito bom para quem quer começar a empreender é As Leis do Triunfo, do Napoleão Hill. Um manuscrito original. Se você não gosta de ler... Você vai gostar de ler mesmo assim, eu acho. Porque é um livro enorme, mas é um livro fantástico. Que te dá muitos hacks, assim, eu adoro. Sim, eu adoro. Boa. Excelente recomendação, galera. Então, As Leis do Triunfo, Napoleão Hill. E, cara, que incrível. Legal, Gratidão, né? obrigado Eu tô muito grata pela conhecer um pouco mais a tua história. Todos esses hacks aqui eu tenho certeza que a galera curtiu muito. Então, se fez sentido pra você, deixa nos comentários quem tá assistindo pelo YouTube. Se inscreve no canal, deixa o teu like. E quem tá no Spotify, já segue a gente aí, porque todos os dias aqui tem reflexões do investidor Profad. E uma vez na semana a gente tem o nosso papo com o milionário, o nosso podcast completo aqui pra vocês. E fala tuas redes sociais pra galera te acompanhar, pra galera ir lá, te agradecer por esse podcast aqui de hoje. Eu tô em todas as redes sociais. Eu só não tô no LinkedIn. Vou fazer, viu, gente? Vou fazer. O pessoal sempre me cobra de fazer o LinkedIn lá. Eu tô em todas as redes sociais, então é sempre @teacherdosfamosos, tá? E onde eu falo um pouco mais de empreendedorismo, de prosperidade, que é um perfil que eu fiz agora. O Carolina Diniz sou eu. Eu fiz agora, a gente já tá em pouco seguidor ainda, tá 60 mil, alguma coisa assim. Mas começamos faz uns 3 meses, mas é um perfil legal, porque a gente trata muito dessa questão da prosperidade, do empreendedorismo, do crescer do marketing de rede, de coisas assim que são bem legais para quem quer começar aí do zero. Uau, que massa, que top te receber aqui hoje, viu? Eu amei. Os portas estão sempre abertos aqui pra você. Quando for no Rio de Janeiro, avisa pra gente almoçar junto lá, conhecer as meninas. E foi um prazer te receber aqui. Galera, o prazer foi meu. Eu sentei aqui na cadeira de aluno e, escrevi muita coisa. Então, espero que você pegue bastante insight, pegue bastante hack e aplique. Porque de nada adianta só pegar e falar, nossa, que história incrível, adorei ela e tal. Mas se adore também. Vai, faz tudo que ela falou aqui, ou pega 3 pontos principais que você acredita que vai fazer agora, que já vai virar a chave aqui no teu negócio, na tua vida pessoal, na tua vida profissional, porque é isso que a gente tá fazendo aqui hoje, tá bom? Então é isso, um grande abraço pra vocês, muita produtividade financeira, a gente se vê no nosso próximo Profadcast. Obrigado, Carol, tamo Adorei, juntos. foi muito legal, viu?